Afinal de contas, o Instagram realmente pode ajudar você, fotógrafo, videomaker, pessoa que trabalha no audiovisual, a conseguir mais clientes, a melhorar o seu trabalho, ter uma presença mais interessante na internet? Fica ligado nesse vídeo que eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência dentro desse universo e vou dar algumas dicas bem legais para vocês. Bora nessa! Vou começar contextualizando nesse vídeo de onde eu comecei nas redes sociais. Basicamente, lá por 2013, 2014, eu comecei a fazer algumas fotos com o celular e naquela época já comecei a utilizar o Instagram. Eu postava várias fotos de uma forma completamente despretensiosa, não tinha nada a ver com o trabalho. Começar a postar ali acabou me tirando um pouco o medo que muitos iniciantes têm atualmente de quando começar a produzir o trabalho, começar a fazer as fotos, começar a experimentar a fotografia, de postar esses trabalhos para o mundo. As pessoas têm muito medo de compartilhar o que elas fazem, porque elas sentem que elas vão ser muito facilmente julgadas por aquilo. E querendo ou não, isso pode acontecer, não vou falar que não pode acontecer, mas esse contato que as pessoas vão ter com as fotos que você postar, sejam pessoas próximas de você, de ciclo social próximo, que é muito provavelmente quem te segue nesse exato momento na rede social, se você não usa a rede social para trabalho, esses feedbacks podem ajudar você a construir um pouco mais do seu trabalho, pode te animar, pode te fazer ter vontade de produzir mais, de testar mais. Mostrar o nosso trabalho para o mundo é muito interessante exatamente por isso, porque no começo a gente não sabe exatamente o que a gente está fazendo e essa experiência de testar e de mostrar para o mundo, querendo ou não, ajuda muito a gente a construir uma autoconfiança, melhorar pontos dentro do nosso trabalho e a exercitar esse hábito de mostrar para o mundo o que a gente faz. E se você descer no meu Instagram, até hoje você vai ver essas fotos que eu fazia naquele começo. Tem foto de florzinha que eu tirava em casa, foto de cachorro, foto de gato, foto da paisagem da casa que eu morava. Eu realmente não excluí porque aquilo faz parte da minha história e aquilo foi um processo. Esse processo que acontece até hoje, de postar, de entender o que as pessoas gostam de ver, de entender o que me faz conectar com as pessoas como vocês que estão assistindo o conteúdo que eu faço, que estão interagindo comigo no Instagram, no YouTube, seja onde for. Atualmente eu entendo que a rede social virou muito mais uma vitrine para as pessoas, porque, querido ou não, qualquer profissional, seja do audiovisual ou de qualquer outra área, utiliza o Instagram, por exemplo, como vitrine para o seu próprio trabalho. Vai postar lá o trabalho que ele exerce, os produtos que ele faz e vai tentar captar clientes que fazem sentido com o público-alvo que cada um tem. Mas um ponto dos mais importantes que muitas pessoas esquecem na rede social é o ponto de relacionamento de fato, é o ponto do networking, é o ponto de quebrar objeções dos clientes. Porque muita gente acaba usando a rede social simplesmente para ofertar um serviço e esquece o lado mais importante dela, que de fato é conexão. Se você está vendo esse vídeo, se você me segue no Instagram, é porque você tem algum tipo de conexão com o meu trabalho. Seja porque você gosta de algum ponto dele, alguma coisa visual, seja porque eu já te ajudei de alguma forma com algum conteúdo, com alguma dica. Enfim, tem algum porquê de você me seguir. E isso não acontece só por eu postar uma foto ou por eu colocar lá um anúncio, vendo ensaios, porque isso não conecta com ninguém praticamente. Isso acontece porque é uma conexão que vai se construindo com o tempo. Desde eu postar uma dica e as pessoas serem ajudadas por essa dica, desde eu mostrar um trabalho diferente que talvez inspire alguém a produzir coisas novas, ou seja, simplesmente pelo fato da gente trocar experiências e fazer com que tanto eu que recebo as experiências de vocês, quanto vocês que acabam ouvindo os relatos que eu tenho com a minha fotografia e tudo mais, consigamos evoluir juntos. Ver como não é simplesmente postar um trabalho, mas sim construir essa conexão com as pessoas. E agora, para pensar sobre o seu trabalho. Você está fazendo isso? Você está se colocando na rede social a ponto de se conectar com as pessoas? Ou você está simplesmente pegando uma foto que você achou legal que você fez e postando lá e não conversando com ninguém, e não seguindo ninguém, e não criando conexões e laços mais fortes com ninguém? Por que eu falo com tanta importância sobre essas conexões? Porque elas ajudam a gente a quebrar as objeções com o nosso cliente. Querendo ou não, quando um cliente vê o seu perfil na rede social,
com a sua imagem aparecendo, com você criando conteúdo, com você ajudando, mostrando a sua autoridade, e eu sei que essa palavra está sendo usada até demais, mas ela faz sentido. A mostrar a sua autoridade sobre o que você faz, os resultados que você consegue alcançar, às vezes o cliente pode duvidar que você consegue alcançar esses resultados, tá? Principalmente se ele não te conhece. Tudo isso vai ajudar a quebrar aquelas objeções que existem na cabeça do cliente. De uma forma a duvidar mesmo. Pensa que, pô, cara, existem zilhares de fotógrafos na rede social. A pessoa viu um anúncio de alguém. Você acha que simplesmente por ver um anúncio ela vai confiar em você 100%? Que ela vai acreditar que você não é um golpista que vai sumir com o dinheiro dela, ou que simplesmente você não vai chegar no tipo de foto que ela quer que você chegue? É essa conexão que quebra tais objeções como essa. Uma pessoa, quando vê o meu trabalho, talvez ela não se pergunte sobre esses pontos mais básicos da confiança, porque ela entende que eu estou aqui me comunicando, aparecendo, o meu rosto está aqui, minha imagem, minha fala, que o meu trabalho está sendo mostrado, que o meu trabalho está sendo explicado, que ele está sendo comentado por outras pessoas. Isso tudo gera provas sociais de que eu existo, de que meu trabalho existe, de que ele tem uma certa qualidade e de que eu consigo chegar no resultado que o meu cliente precisa. Então a rede social serve primariamente para isso, quando a gente cria essas conexões da forma correta, para que a gente quebre tais objeções. E quais dicas que eu posso te dar para você melhorar dentro da sua presença na rede social? Eu vou separar em alguns tópicos aqui. Primeiro, crie sua rotina com a rede social. Eu tenho uma lista de afazeres e todo dia eu tento escrever nela pontos que eu acho que serão interessantes da gente abordar na rede social todos os dias. Seja o assunto que eu vou falar nos stories naquele dia, seja a foto ou vídeo que eu vou postar como conteúdo dentro do meu feed para vocês assistirem, seja o tempo que eu vou gastar, às vezes, procurando inspiração, seguindo novas pessoas, conhecendo novos trabalhos, e até criar uma rotina com a comunidade que eu tenho, ou seja, tem muita gente, eu preciso desenvolver isso mais, inclusive, que posta todos os dias algo semelhante, algum tipo de frase específica, algum tipo de situação específica que já vira meio que aquela rotina, as pessoas já enxergam e esperam que aquela rotina aconteça. Por exemplo, o Thiago Kai, que é um amigo muito próximo meu, para quem não conhece aí, que faz conteúdo de vídeo e tudo mais, todos os dias ele posta, ele fazendo o café dele, jogando lá o filtro de café pra cair certinho no lugar. Por mais que nem todo dia seja igual, porque tem dia que vai ser diferente, porque ele erra a hora que ele joga e tudo mais, as pessoas já esperam aquilo, as pessoas já comentam, as pessoas já interagem, já geram engajamento com aquilo, que é um ritual praticamente. Todo dia ele posta aquilo. E as pessoas, ele fala, as pessoas começam a cobrar quando ele não posta. Então, olha que engraçado, a rotina ajuda você a estreitar os laços que você tem com a sua comunidade. Por mais que algumas coisas possam parecer bobas, às vezes como esse exemplo que eu dei do Thiago jogando o negócio de café e postando isso todo dia, mas isso ajuda ele a reter a audiência dele, a criar essa conexão com as pessoas. As pessoas o conhecem, lembram dele por conta disso. Olha que engraçado, como certas atitudes que a gente tem na rede social faz com que as pessoas marquem na memória delas o nosso nome, a nossa imagem e o que a gente faz. E é essa rotina e essa construção que é importante para que você entre na cabeça do seu cliente também. E é lógico, postar o seu portfólio e fazer com que a rede social flua através dele é muito importante. Quando você for postar um ensaio, não larga um monte de foto lá e não escreve nada e não cria stories que contem sobre aquela história daquele ensaio ou um Reels que mostre os bastidores de tudo aquilo acontecendo, mais o resultado, sabe? Não posta só de uma forma simples a jogar um conteúdo e ir embora, porque isso não funciona. Aproveite a forma como você for produzir o seu trabalho. Quando você for fazer aquele ensaio, grava making off, esteja presente, mostre sua imagem fazendo aquele trabalho acontecer. Porque isso vai quebrar objeções dos seus clientes e vai contar a história do seu trabalho de uma forma muito mais envolvente do que simplesmente uma foto jogada lá. Crie novos formatos para testar a sua interação com o seu público nos stories, nos reels, no feed, nas fotos postadas, enfim. A gente tem que testar nossa criatividade e não pode entrar na mesmice de fazer igual a todo mundo faz, porque cada um de nós é lembrado de uma forma. Se uma pessoa segue você e outro videomaker que já tem uma rotina, se você fizer a rotina igual a desse, você vai estar se tornando só uma cópia dele. E a pessoa não vai lembrar dos dois pela mesma coisa. Então, a gente precisa ter esse pensamento de realmente criar algo nosso, a nossa comunidade. E eu acho que o último ponto que eu posso dar de dica para você é consistência. As pessoas esperam
resultados muito rápidos na rede social. Postar um vídeo e achar que aquilo vai bombar e vai trazer milhares de clientes e que ela vai ficar rica. E não é assim que funciona. Cara, eu tô usando rede social há mais de 10 anos. E é sempre altos e baixos. Tem momentos, tem posts que você vai fazer que não vão dar certo. E tem outros que vão dar muito certo. E você vai flutuando e vai entendendo o que funciona, vai arrumando o que está dando errado, para que você consiga mais audiência, para que você consiga se conectar com mais pessoas e criar cada vez mais uma presença forte na rede social. Mas não espere que isso aconteça do dia para a noite. A consistência de estar presente sempre é muito importante. E criar essa consistência já com a sua rotina, com a sua vida, anotando o que você está fazendo, ideias novas que você quer fazer, isso vai ajudar muito a que você consiga manter essa constância. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esqueçam de deixar aqui nos comentários a opinião de vocês sobre esse tema, se você já é acostumado a usar rede social, se você tem dificuldade em desenvolver esses pontos que eu falei, deixa tudo aqui nos comentários pra gente trocar essa ideia. Bom, é isso. Não esqueçam também, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e eu vejo você aí nos próximos conteúdos. Até mais. Falou!